Eu me apresento, eu sou Eneida, líder do Comitê 60 Mais, do Grupo Mulheres do Brasil, e eu escrevi aqui umas palavrinhas aqui a respeito do que é a leitura, né? A leitura é uma grande aliada da longevidade. Além de exercitar o cérebro, estimular a memória e ampliar o vocabulário, ela nos conecta com o mundo, com histórias e novas ideias. Ler mantém a mente viva, desperta emoções e nos ajuda a manter a curiosidade viva, ingrediente essencial para envelhecer com leveza e alegria. Afinal, cada página virada é um passo a mais rumo a uma vida mais rica, consciente e inspiradora. Esse é o nosso projeto, que temos há 2 anos, praticamente, né? E hoje estamos para falar aqui de um importante autor. Bel, agora é com você. Bom, gente, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Quero agradecer a presença de todos. É um prazer e uma honra compartilhar com vocês um pouco do que a gente tem preparado nos últimos 2 anos. O principal objetivo do projeto é entrelaçar narrativas, é transcender as diferenças, erguendo pontes, uma compreensão mútua e muito mais profunda sobre a importância da literatura para o acolhimento de uma longevidade ativa. E para começar essa nossa mediação de hoje, eu vou apresentar para vocês a Zuleika Tani. A Zuleika é uma escritora, palestrante, embaixadora da Divina Academy de Paris, marquesa do Brasil, coautora do projeto QDMVP, Ranking Brasil, membro da Academia de Letras de vários países, da AUSPA, NALA e FEBLACA, presidente cooperativa de palestrantes Conexão Novo Mundo, tutora Must University de Miami, tataraneta de Monteiro Lobato, olha a responsa, compartilhando comigo aqui a mediação, eu estou tremendo, e membro do Comitê 60 Mais do Grupo Mulheres do Brasil. Eu, Zuleika, quero apresentar a Isabel Arieta, com muito carinho, com muito orgulho e muita emoção também de estar aqui com ela. Profissional de letras, com especialização em marketing pela FAAP e pós em comportamento do consumidor pela ISPM. Atuou por 35 anos no mercado corporativo e internacional, com formação em negociação pela Universidade de Oxford. Hoje é empreendedora na Calmeu TIC, projetos sociais, ligados à leitura, educação e longevidade, como o Comitê 60 Mais do Grupo Mulheres do Brasil. Bom, gente, é um prazer e uma honra estar aqui. E para a gente começar, eu vou compartilhar um pouco do que eu achei das informações, porque sempre que a gente faz o processo de mediação de leitura, o que a gente traz? O que é o autor, né? O que é a obra, e aí a gente abre para mediação. Então, quando falamos do autor, estamos falando de Monteiro Lobato, nascido em Taubaté, primogênito de José Bento e Olímpia, que era filha do Visconde de Tremembé. Com 4, 5 anos, ele aprendeu a ler com a sua mãe. Aos 6 anos já mandava bilhetes, e ele dizia que ele ia escrever, ia desenhar, ia para o mundo das artes. Ele era apaixonado pelas artes. Mas o seu avô materno, né, exerceu uma forte pressão para que ele, de fato, estudasse direito. E ele veio estudar direito no Lago São Francisco. Foram 4 anos de muito estudo e dedicação, onde ele formou grandes amigos, né? Escrevia texto, criaram várias coisas. E tem um fato importante aqui que eu esqueci da infância, para a gente contextualizar. Durante a infância, Lobato conheceu Dom Pedro II, para vocês terem ideia de quando ele viveu. Ele conheceu Dom Pedro II, e esse episódio, né, ele se recordava muitas vezes e dizia: a única coisa que eu lembro de Dom Pedro II é que ele tinha uma barba comprida e falava fino. Então, assim, isso ficou, né, nas suas memórias. Então, é importante. Ele perdeu seu pai e sua mãe cedo. O seu avô
materno ficou com a tutela deles. Ele se formou na escola São Francisco e, na sequência, ele virou promotor em Areias, uma cidade no interior. Mas era uma cidade pacata, não tinha o que fazer, então ele escrevia para o jornal para tentar agilizar e agitar aquela cidade. E ficou atrás da Dona Pureza, não largava a Dona Pureza, porque ele queria ver se ela queria casar. Em 1909, ele se casou, teve 4 filhos. Né? E ainda, outro fato importante, em 1918, ele publicou Urupês, o seu primeiro livro, onde ele apresenta Jeca Tatu. Nessa apresentação do Jeca Tatu, ele faz uma crítica à decadência e ao atraso da vida rural brasileira. Né? Eu não sei se todos sabem, urupês é uma praga, é um inseto que produz uma doença, que suga toda a planta e mata. Então, era essa correlação que ele queria fazer. Né? Bom, trazendo para uma perspectiva de datas, então ele nasce em 1982, vamos tentar colocar isso dentro de perspectiva, nós estamos dizendo que em 1850 a gente teve a publicação da lei Eusébio Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos. Em 1871, a lei do ventre livre, que dava liberdade aos filhos dos escravos nascidos a partir daquela data. Em 1982, nasce Monteiro Lobato. Antes da publicação da Lei dos Sexagenários, que foi em 1985, antes da publicação da Lei Áurea, 1888. E em 1889 é decretada a nova República. Então, assim, é importante a gente contextualizar. Em 1900, ele entra na faculdade, no Lago de São Francisco, faz grandes amigos que o acompanham ao longo de toda a vida. Em 1904, se forma, se torna promotor público. Em 1909, se casa com Pureza, tem 4 filhos. Em 1911, ele herda a fazenda e volta a morar lá e tem um trabalho importante falando, né, do explorar o lado agrícola também, ele volta para lá. Em 1927, ele era uma pessoa muito crítica. O então presidente Washington Luiz o denomina adido comercial do Brasil nos Estados Unidos. E ele vai para lá e continua fazendo muitas críticas, mas escreve bastante coisa e ressalta a importância do petróleo ser do Brasil. Depois a Zuleika vai falar um pouquinho mais. E a importância de produzir ferro. Ele queria que o Brasil fosse um país mais autônomo. Então, ele tinha uma visão crítica importante. Né? E, com isso, em 1941, durante a ditadura de Getúlio Vargas, ele ficou preso. Né? Ele ficou muito desgostoso com várias coisas e se mudou para Buenos Aires, para a Argentina, morou lá por alguns anos, volta um pouco antes de morrer, morre em 4 de julho de 1948, em São Paulo, aos 66 anos, com uma média parecida de idade nossa. Né? E aí, ele recebe uma homenagem póstuma de ninguém, nada mais, nada menos que Carlos Drummond de Andrade. Publica uma nota no Jornal do Rio de Janeiro, em 11 de julho de 1948, destacando que a maior lição de Lobato era a sua própria riqueza, o tumulto que ele vivia, e que ele acreditava que, em menos de 20 anos, ele seria incluído nos manuais de história, cultuado na memória do povo brasileiro como uma espécie de herói civil e da literatura. E eu diria, aqui com as minhas palavras, depois de ler e estudar, longe da Miriam, porque assim, muitos dados do que estão aqui, quem compartilhou comigo foi a Miriam, que escreveu a tese dela em cima de Monteiro Lobato, então ela me ajudou muito. Drummond profetizou tudo isso, todo esse sucesso nacional e internacional que Lobato teve. Mas e qual foi o seu legado, Zuleika? Esse legado, a maioria de nós vai lembrar das obras infantis, da literatura brasileira, mas ele foi muito mais do que isso. Ele tem um legado voltado para a cultura nacional, ele tinha um valor de ser brasileiro muito importante,
e o pensamento político e econômico do país. A gente fala de literatura infantil, é claro que nós vamos lembrar de Narizinho, Petrinho, Emília, Visconde de Sapucosa e tantos outros personagens que trouxeram para nós, na nossa infância, a lembrança e o convívio da natureza e das artes que eram manipuladas ali pelas crianças que estavam no sítio. Em relação ao nacionalismo e valorização da cultura brasileira, ele escreveu vários textos para os adultos e não para infantil, né, para educação infantil, na Revista do Brasil. E ali ele falava sobre industrialização consciente, sobre valorizar o que nós temos. Ele valorizava muito o Brasil. Ele fez viagens internacionais, mas ele valorizava, era nacionalista, ele valorizava aquilo que nós tínhamos, e nós temos até hoje, né? Ele tinha um forte poder de comunicação quando falava de crítica social e ambiental. Como a Isabel já falou sobre o Urupês, ele criticava o abandono do homem do campo, a devastação ambiental causada pelas queimadas e antecipou discussões ecológicas e discussões até de meio ambientais que hoje nós fazemos no nosso dia a dia, que hoje está no cotidiano a gente comentando sobre isso. Ele tinha uma defesa de petróleo, porque o que que aconteceu? Em um momento da fazenda dele, em uma escavação, surgiu um pouco de óleo que ele achou que era petróleo. Depois foi descoberto que era só um fiozinho, um filete, não era nada de petróleo como nós tínhamos, mas ali surgiu para ele a necessidade da gente aprender que o petróleo é do Brasil, não tinha que ser explorado. Quando começou essa história da Petrobras, nós tínhamos até um lema, né? O petróleo é nosso. Esse lema foi criado por ele falava sobre o escândalo do petróleo, inclusive foi um livro, e depois ele fez o Poço do Visconde, que era uma luta frequente para que o petróleo ficasse no Brasil, e daí surgiu a Petrobras. Ele foi um precursor da Petrobras. E tem a questão também do empreendedorismo editorial. Porque como que era antes? Os livros não eram impressos no Brasil, eram impressos na Europa e tinha todo o custo de trazer isso para cá. E ele resolve, ele abre a editora, ele começa a fazer a industrialização das editoras aqui no Brasil. Ele amplia a possibilidade de vários autores, de várias pessoas poderem estar acesso a essa informação, e aí ele também divulga os livros dele, não só deles, como os de muitos outros autores que começam a ser valorizados dentro do nosso país. E eu vou aqui citar algumas principais obras dele que traz esse destaque para lembrar desse legado, né? Urupês é a primeira que a gente já comentou, em 1918, que fala sobre a vida do interior e a figura do Jeca Tatu, que eu acredito que todos nós já ouvimos falar a vida interiorana, desse caipira, né? Que fala e transforma, mas ele fala de uma forma com muita propriedade. Em 1920, publica Negrinha, que é o nosso tema de hoje, que a gente vai falar dela daqui a pouco. Em 1921, ele começa a pensar no livro infantil no sítio do Pica-Pau Amarelo, através do livro Saci. Só que ele não foi, o Saci foi só uma primeira inspiração. Depois eles conseguem realmente, 10 anos depois, começar a entrar nesse mundo da literatura infantil. Outra coisa que também ele tinha muito e forte nele é a questão de trazer o nacionalismo. Então, as fábulas que eram contadas, os contos infantis, eram todos do estrangeiro. Ele começou a fazer adaptação de contos clássicos voltados para a nossa realidade, usando a nossa figura do brasileiro, da brasileira, para poder contar o que estava acontecendo como fábulas. Em 1926, ele publica uma ficção científica e política, com uma crítica muito forte, com o título do Presidente Negro. Em 1931, a Parca de Clary são cartas, Lopato desde pequeno, né, gente? Até a Isabel comentou, desde os 6 anos ele escrevia carta, bilhetinhos. Ele faz algumas cartas com o Godofredo Rangel, e aqui nós temos uma questão. Na Semana de Arte Moderna, Monteiro Lobato ele fez uma crítica com a Anita Mafalda, porque ele não entendeu, ele não
custou outras pinturas quando tinha acho que todo mundo aqui deve ter visto alguma imagem dela, alguma pintura, que tinha o corpo de forma desproporcional. E ele comentou isso em um jornal, inclusive o título que foi feito não foi do Monteiro Lobato, foi alterado pelo editor. E quando ele chega depois, em 1931, ele remete a essa crítica que ele fez a Anita Mafalda, que ele fala que ele não é um escritor, mas sim um pintor, porque ele fez uma crítica que ele não entendeu a pintura, mas quando ele começa a entender, ele fala que ele também faz isso na escrita. Então, ele e a Anita Mafalda têm essa visão diferente daquilo que faz. Em 1931, ainda, ele lança Reinações de Narizinho. E aí sim, o universo do sítio Pica-Pau Amarelo, ele se amplia e passa a ser reconhecido por muita gente. Depois fez as Caçatas de Pedrinho, que também aí ele faz, né? O que que a Narizinho faz como Reinações e o que que o Pedrinho também faz. E a Emília também nesse contexto todo, junto com a tia Anastácia, com a Dona Penta, com todos os personagens, e o Saci também está incluso nesse momento. Em Aí é que surge também o 1933, pó ele do começa a Pilim-Pim-Pim, pensar. né? Aí é que também aparece o pó do Pilim-Pim-Pim, não é? Isso, sim. Aí também aparece o Poto Pirim-Pim-Pim, tá? Até porque a criação da Emília, né, e a boneca que fala, tem toda uma. Ele mistura um pouco das fábulas, mistura com aquilo que ele acredita que está acontecendo no mundo e traz para nós uma realidade bem verdadeira que faz sentido para nossa a cultura e não o que acontece na Europa que vinha para cá, que não fazia muito sentido, né? Ah, daí a Tá. história do mundo para crianças, daí ele pensa numa educação através da literatura e daí os textos já estão mais voltados para ser utilizados em sala de aula. Em 1937, né, a introdução à exploração do petróleo, que é o tema central da vida de Lobato, que o nacionalismo, que é isso que ele sempre desenvolvia. E aí, Isabel, o que que você pode falar Ah, agora do tema e interpretações? então, ele era filho do seu tempo, gente. É um cara que viveu em constante conflito. E o poeta Raul Seixas traduziu Monteiro Lobato numa de suas músicas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ser aquela velha opinião formada sobre todos, sobre tudo. É isso, gente. É um homem do seu tempo. E o que mais que a gente tem para falar aqui? Sobre o Prêmio Jabuti. O Prêmio Jabuti, ele tem no cenário brasileiro, foi idealizado pela Câmara Brasileira do Livro, e é um prêmio que celebra anualmente os escritores, autores, designers, tradutores, enfim, vários aspectos culturais da nossa sociedade. E por que o nome Jabuti? Ele foi escolhido em alusão à tartaruga, que está presente na obra de Monteiro Lobato, que simboliza a capacidade de superação de obstáculos, ela faz uma representação da diversidade da nossa cultura brasileira. Tem mais, Isabel? Tem mais legado dele. Nós estamos falando de Emília. Emília é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua há 15 anos na produção de conteúdos de qualidade e gratuitos para a formação de leitores, promoção do livro e da leitura. E agora a negrinha com você. Vamos agora ao Conto Negrinha, que é o objeto do nosso estudo de hoje. E o Conto Negrinha foi publicado em 1920, na coletânea que tem o mesmo nome, e é um dos textos mais importantes de Monteiro Lobato no que se refere à questão racial e social. Ele narra a história de uma menina negra, órfã, filha de escravizados, que cresce sendo brutalmente maltratada por sua patroa, Dona Inácia, uma senhora branca que considera piedosa e religiosa. Nós disponibilizamos o link para vocês e espero que vocês tenham conseguido ler o texto. E mesmo quem não conseguiu, depois leiam, porque a gente vai ter algumas interpretações aqui, que vai fazer sentido para você. Vamos lá, Isabel? Vamos. Bom, Monteiro Lobato nunca foi um militante da causa negra, mas ele foi um crítico
da desigualdade social e defendia a industrialização do desenvolvimento do Brasil, né? Bom, ele viveu um Brasil em transformação. Eu falei no início para vocês, né? Nós estamos falando que o Brasil ainda, né, vivia uma monarquia, passou a ser uma república, era um país que tinha escravos, promulgou as leis, mas não se preparou para tudo isso. Então, ele traz uma crítica forte à hipocrisia da elite branca na pós-abolição. Fala da desumanização e do sofrimento. Negrinha não conhece carinho, afeto, não tem nome próprio, né? E fala do papel da violência e da desigualdade. Ele descreve com realismo a brutalidade enfrentada por Negrinha, que choca o leitor, expõe a crueldade de um sistema brasileiro de época. E com isso, a gente convida vocês a pensarem como o conto Negrinha tocou você. Qual o trecho do conto que mais te impactou? Você se identificou com o conto Negrinha? O que você pensou? O que sentiu quando leu? E aqui a gente encerra essa parte de apresentação e abre para uma das partes mais importantes do processo de mediação, que é a escuta, do quanto esse texto tocou e impactou cada um de vocês. E com isso, nós abrimos para que vocês compartilhem um pouco do sentimento de como o conto Negrinha tocou vocês. Que impactou. Não precisa falar todos de uma vez, não. Um por vez pode ser, levanta a mão. Lu, por favor, abre seu microfone e compartilha com a gente, Lu. Bom, boa noite, né, para todas. Na verdade, uma coisa que me chamou muita atenção, né, essa dona Inácia aí, que ela era viúva, nunca teve filhos e odiava choro de criança, né? Então, era uma mulher amarga, né? Tanto que a menininha, coitada, ela tatuou a menina de roxa, coitada, né? Então, eu acho que isso me chamou muita atenção, assim, a crueldade que ela tinha, né? E mesmo assim a igreja, né, o padre achava ela uma mulher, né, eu esqueci agora o termo que ele usava, mas né, tipo benevolente, né, tudo, apesar dela fazer isso com a menina, né? Então acho que isso que foi uma coisa que me impactou muito nesse texto aí. Né? Esse texto teve vários momentos que a gente viu a crueldade expressa, né? A parte do ovo, para mim, foi, acho que, uma das partes mais cruéis, né? Então, assim, a crueldade estava lá e eu acho que era um pouco do reflexo do que eles viviam naquela época, né? Foi uma sociedade que não se preparou para a abolição, né? Então, os negros mesmo livres não tinham nem formação, nem estrutura para um emprego, né? Então, é muito cruel o que viveu durante muitos anos. Você tem mais alguma coisa, Lu? Então, eu vou chamar a Júlia, que está com a mão levantada, por favor, Júlia, pode abrir seu microfone e falar? Bel, isso foi muito cruel ler esse texto, viu? Eu não conhecia na verdade, é uma crueldade que a gente vê ainda hoje, não nesses termos, nessa potência, né? Mas se vê ainda hoje, né? Então, nossa, me impactou tudo, todo o texto. E eu acho que o impacto final foi, assim, o alívio de ela ter morrido no final, né? Porque foi o alívio dela, né? Voltar à vida que ela tinha, não dava, não dava, né? Então, foi muito, muito impactante para mim. Vou deixar a Miriam comentar agora, porque a Miriam é o nosso Eu vou ser deixar a maior Miriam. ali. É muito triste, né? Pensar que a gente ficou aliviado de ver, né? A parte dela não resistir àquela tristeza de que ela conheceu o que era o amor, o que era uma coisa boa, a brincadeira com as crianças,
e aquilo foi só como um lapso de vida e se foi. Então, assim, é muito triste mesmo. Obrigada, Júlia. Eu vou pedir para a Miriam, né, agradecer primeiro a maior parte das informações que nós compartilhamos aqui. Foi a Miriam que compartilhou com o grupo para que a gente pudesse montar os slides e trazer para vocês as informações do texto e do autor. Obrigada, Miriam. A voz é sua agora. Bom, primeiro de tudo, boa noite, né? Depois de um tempo ausente, e ainda vou ficar um tempinho ausente do grupo, por motivos alheios à minha vontade, né? Mas, olha, Monteiro, todo mundo sabe disso, é a paixão da minha vida, né? E o legado que ele deixou para a literatura não tem um legado, né? Tem o que falar, né? Tanto que o dia 18 de abril, que é o dia do aniversário dele, é dia da literatura, do livro infantil. Não é? É o maior legado que a gente pode ter dele, né, presente. Quando a gente fala sobre Monteiro, existe muita controvérsia, existe muita discussão hoje. Né? Hoje, na mesa do almoço mesmo, meu genro e minha filha conversando sobre isso, eu disse que ia participar, e nós conversamos sobre isso, e então, assim, é uma discussão eterna, e como a Bel falou, né, ele é do tempo dele, e nós somos do nosso tempo, e nós discutimos isso, e temos que falar sobre isso, e o que a Júlia falou, até hoje a gente vivencia o que a Negrinha vivenciou. Né? O que ela vivenciou, gente, é inenarrável, né? A dor que essa menina sentiu e o que a Bel disse, ela não tinha nome. Negrinha. Negrinha. Né? Vocês já imaginaram o que é vocês sonharem? Né? Ela teve o sonho da boneca na mão e, de repente, foi aí que depois, quando tiraram a boneca, ela feneceu, ela morreu. Ela Murchou, teve né? um Ela sonho, definhou. murchou, ela acabou, porque ela não tinha, né? E quando ele faz, olha, ele é tão genial que olha como ele a ciranda das bonecas para ela quando ela vai embora, é a ciranda das bonecas que ela vê. Né? Então, assim, não existe a narrativa do Monteiro o tempo todo, ela impacta a gente o tempo todo, né? E a Dona Inácia se faz de muito boa, né? Porque o padre acha ela maravilhosa, olha como ela acolhe, mas a negrinha está lá no canto. A negrinha não pode andar pela casa. A negrinha não tem direito de comer nada. Né? Então vejam como isso é pesado e como ele narra isso, como ele coloca isso para nós. Né? Eu ficaria horas falando sobre Monteiro. Tá? O único livro dele, romance escrito para nós adultos, é O Presidente Negro. E foi ele a minha dissertação de mestrado foi sobre a recepção do presidente negro, que narra o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, não no Brasil, lá nos Estados Unidos. Né? Então, assim, é uma narrativa para vocês verem como ele se preocupava com a temática do negro, né? Com a temática e desse preconceito que já existia, que continua existindo, e que aqui no Brasil a gente ainda vai ter por muito tempo ainda esse preconceito estrutural. Né? E acho que temos que falar, né, claramente desse Sim, preconceito, para que ele sim, seja enfrentado, porque durante muito tempo ele ficou oculto, meio obscuro, né? sim, Como se sim, ele não sim. existisse, né? Exatamente. Júlia, o que você falou, por exemplo, do ovo, né? Você não falou especificamente do ovo, mas quando ela põe o ovo quente na mão. Há pouco tempo teve uma pessoa que bateu com o relho num entregador lá de pizza, não me lembro do que ele estava entregando. Quer dizer, ainda existe o castigo físico, ainda existe. Atualmente, agora, século XXI. Né?
Então, Bel, você tem toda a razão. A gente tem que falar, tem que expor e tem que abrir. E Monteiro, lá em 1921, já falava disso, né? Olha, eu falaria muito tempo, tá bom? Mas eu vou deixar. Obrigada, Miriam. Muito obrigada. Eu vou chamar a Ruth. Abre seu microfone, Ruth, por favor, e fala. Bom, primeiro eu aprendi um monte de palavras que eu não conhecia, né? Ou tive a oportunidade de procurar, isso, na minha terra aquilo que dá assim, coque, né? Lá na minha terra é cascudo mesmo, né? Não cascudo, né? Eu fiquei chocada, até porque para mim Monteiro Lobato é o sítio, né? Aí de repente, sabe, muito chocante. Eu achei repugnante, chocante. Agora, o pior é isso que vocês que falaram antes de mim comentaram, né? Isso existe, isso continua. Não está na nossa classe média burguesa, né? Não está no nosso mundo, mas nesse mundo onde o negro ainda é pisoteado simplesmente porque ele tem uma cor linda, porque eu acho o negro, quando ele é lindo, ele é lindo. E a gente finge que não vê. Tem gente que não vê noticiário de televisão porque não quer se chocar. Amor, aqui do teu lado pode ter um pedófilo. Tá? Então, eu acho que essas questões elas têm que ser levantadas, e com toda, aspas, crueldade que a palavra consegue traduzir. Porque eu acho que nem sempre ela consegue. Eu senti tanto arrepio assim, de imaginar, que me deu vontade de pular. Sabe quando você... Eu normalmente leio 2, 3, 4 vezes o mesmo texto. Esse eu li uma e não quis ler mais. Né? Porque realmente é muito chocante. Mas se vocês quiserem, mas se for ao vivo, e aqui do nosso lado, é só ver da Atena, a hora da verdade, não sei o quê, tem lá. Infelizmente, essas histórias se repetem ainda hoje. Muito obrigada, Ruth, por compartilhar. Eu acho que é assim que a gente vai expondo e vai crescendo e vai aprendendo. Eu acho que o ser humano tem várias formas de aprender, e uma delas é ouvindo o sentimento dos outros e sentindo o que está acontecendo. Sueli, abre seu Bom, microfone e em compartilhe um primeiro pouco com a lugar, eu gente. quero agradecer da apresentação da Zuleika, da sua, de trazer esse tema tão importante até hoje, tão distante, tão vivo até agora, né? Tem o comitê da violência, tem o comitê da inclusão. E da inclusão é o negro. E daí ele abriu, o Monteiro Lobato, as janelas, as portas, ele quebrou paredes para falar desse tema. E eu ouvindo vocês, e ouvindo a Bel, a Zuleika, todas, a Júlia, eu fiquei pensando, ele passou por essa experiência, ou ele ouviu, ou ele viu os maus tratos, né, com a negrinha. A negrinha não tem identidade. A negrinha, como ela não tem nome, ela não tem identidade, ela não tem espaço. Ela não tem espaço no mundo. Ela não tem espaço na casa. Ela não tem espaço, que ela morre de tristeza. E a gente morre de tristeza. Agora, quantas negrinhas estão agora, nesse mundo atual, representando os refugiados? Quantas negrinhas estão representando os velhos que não têm também aonde morar e que não têm instituição de políticas públicas para eles? Quantas negrinhas que não têm o que comer? Então, estou associando a negrinha do conto, riquíssimo e muito verdadeiro, hoje, em 2025. Então, acho que é um tema muito importante. Nós estamos falando do Brasil, mas no mundo, quantas pessoas hoje estão passando fome e não têm o que comer, como a negrinha também não tinha e não tinha moradia. Então, é um soco no nosso estômago ler a negrinha e fazer um link com o mundo atual. Esses núcleos todos que existem aqui no Grupo Mulheres do Brasil e que existe no mundo o preconceito. Então, por enquanto, é isso. Obrigada. Obrigada, Sueli. Né? Eu acho que quanto mais a gente ouve, mais a gente entende, faz outras correlações, é assim que a gente vai
juntando, né, as coisas e entendendo que tem o que antes talvez tenha sido tratado como minoria, já deixou de ser minoria há muito tempo, e se a gente não abrir os olhos e não enxergar e discutir e trazer proposta de como isso pode fazer, isso vai continuar 100 anos depois igual. Então, muito obrigada, eu vou chamar a Thalima, vou pedir para você abrir o seu microfone e falar, por favor. Bom, eu li agora. E aí, como eu não li com muito, eu li assim, poderia falar muito mais, né, do que eu vou falar agora, mas já consegui pegar alguns pontos aqui. Primeiro, da escrita do Monteiro Lobato, que se não fosse pela maestria da escrita dele, eu creio que esse texto teria ficado muito mais pesado para mim. Que ele conseguiu, com a escrita dele, meio que suavizar certas coisas, poderia ter ficado muito mais pesado. E lendo essa. Desde o começo aqui, eu me senti. Me senti no lugar dela, me coloquei no lugar dela, eu tive empatia pela personagem. E a questão do ovo, eu achei que foi a mais pesada aqui Muito do bem. que eu li, Nossa. mas tem alguns pontos, alguém citou Negrinha, né? Nem nome colocaram nela. Não falavam nada de bom dela, sempre xingaram essa menina. E eu peguei um ponto aqui que é muito importante para mim, a questão dos cabelos. Cabelo russo, ele usa muitas palavras rebuscadas que eu não entendo, mas eu dei um Google aqui. Esse cabelo russo, não sei se me corrija a Miriam, se eu estiver errada. São cabelos muito crespos, né? Porque ela era negra, duros e espessos, uma forma de desumanizar, de preconceito mesmo, a maneira como eles enxergam a pessoa negra, enxergam ainda, não é enxergar, enxergam. Porque o meu cabelo é cacheado, mas eu ainda escuto pessoas da família, porque assim, eu sou filha de negra. E eu escuto pessoas da família falando de cabelo ruim. Eu hoje sou uma pessoa que entende que não existe cabelo ruim nem cabelo bom. Existem tipos e estruturas de fios. Quando a pessoa fala cabelo ruim, a pessoa é preconceituosa. E eu aceito a minha raça, as minhas ancestrais, os meus ancestrais, e eu não tenho vergonha da minha história. Eu acho que quando a gente tem preconceito contra a nossa própria história, é uma falta de respeito com a nossa história. Mas eu não vou explicar isso para minha família, né? Porque eu não vou ficar me cansando. Então, eu tenho as minhas convicções. Mas eu cresci nessa questão de querer ter o cabelo liso. E eu só fui entender e aceitar o meu cabelo cacheado, que nem crespo ele é, cacheado, depois de adulta. Hoje, ainda bem, existe a internet, muitas YouTubers ensinando pessoas de cabelo cacheado e crespo a lidarem com seus cabelos. Eu vejo muito nas escolas meninas jovens, assim, crianças e adolescentes que gostam do cabelo cacheado e crespo delas. Eu não via muito isso na minha época, as pessoas queriam muito alisar o cabelo. Então, me pegou bastante essa questão do cabelo, porque eu me lembrei da minha história e que ainda existe esse preconceito com cabelo cacheado e crespo, se não é cabelo liso, é mais complexo de vira-lata, que falam, né? Que brasileiro tem muito complexo de vira-lata, que só gosta do que é europeu de preferência. E a questão da boneca também me pegou bastante, porque tinha uma boneca que eu gostava bastante da minha prima. Eu nunca tive Barbie, minha prima tinha uma Barbie. E aí eu ia na casa dela e gostava muito de brincar com a Barbie. Primeiro porque só porque a Barbie tinha o cabelo liso. E eu naquela época queria ter o cabelo liso, né? E eu me lembrei como ela ficou. Eu ficava muito impressionada com aquela Barbie, eu queria a Barbie para mim, enfim. Mas como hoje existem bonecas que representam pessoas negras, né? A gente não precisa mais se submeter a esses brinquedos
que só representa aquela pessoa magrela, um palito de dente, e branca, loira, de olhos azuis, cabelo liso e grande. Que hoje a gente tem várias opções, graças à luta de muitas pessoas lutando aí por essa igualdade, no sentido da gente ter também disponibilizar essas coisas para nós. E um ponto também que me pegou aqui no texto foi a morte dela, né? Que na hora que vocês estavam falando da morte, eu não tinha nem chegado na morte, eu pensei, nossa, ela vai morrer. E eu aqui lendo, né? Vocês falando, eu prestando atenção e lendo assim por cima. E ela foi enterrada numa vala comum, como se fosse uma indigente. Mas ela não era uma indigente, ela estava ali na casa com eles. E as meninas eram umas crianças, né? As sobrinhas lá da Inácia. Então, elas não entendiam toda essa questão. Penso que, às vezes, os problemas que a gente enfrenta são nossos problemas. Uma pessoa branca, por exemplo, hoje tem muitas pessoas brancas interessadas no racismo, mas elas nunca sofreram isso, então, tipo, não é problema delas. E aí essas menininhas, elas, como crianças, elas ficaram rindo, porque elas acharam a menina bobinha, porque ficou impressionada com a boneca, para elas não era uma coisa normal, então, enfim, eram crianças. Mas a Inácia, a fala dela, quando se lembrou da menina, né, já morta, foi que ela era boa para cascudo, né, que alguém falou aí, eu não lembro quem foi, falou cascudo, né, foi a Ruth, eu acho que falou a palavra cascudo, então ela era boa para cascudo. Olha como essa mulher era, né? Se escondendo atrás da religião, mostrando que era uma pessoa boa, mas quando na verdade não era. E não que ela fingisse que fosse, né? Eu acho que ela realmente fazia isso na frente de todo mundo, para todo mundo ver e ninguém falava nada. E como esse pessoal sofreu bastante, e ainda tem pessoas sofrendo o racismo e outras coisas. E eu li, ontem eu estava lendo um trecho de um livro que falando de uma questão de preconceito. Eu posso não ter sofrido preconceito na minha vida, mas assim, de eu ter sofrido bullying em algum momento, já me coloco, eu já me torno uma pessoa empática com aquela pessoa que sofre preconceito. Porque se eu sofri bullying na escola, por exemplo, por conta de alguma característica minha, eu fui excluída, me senti excluída. E preconceito é o quê? Então, eu não preciso passar por isso para sentir empatia. Existiram outros momentos da minha vida que me levam a essa empatia, o preconceito de raça, de lugar onde a pessoa nasceu, enfim, de várias coisas, né? Era isso. Obrigada, Nossa, meninas. muito obrigada por compartilhar, né? Eu acho que é isso que torna essas noites tão ricas para a gente. A gente tem alguns estudos que compartilhamos, principalmente a Miriam faz parte de um outro grupo, que é o Estudo em Profundidade, e uma das coisas que quanto mais fundo a gente vai, quanto mais a gente discute, talvez mais novas conexões a gente faz, porque tem no nosso grupo um trabalho importante também, que é usar a literatura como uma nova porta para novas conexões, para manter as mulheres longevas, ativas, né, e fazendo, então assim, o sentir a empatia, né, da mesma dor, do preconceito, né, e da sua vivência faz com que cada um de nós saia daqui hoje um pouco maiores. Então, muito obrigada por compartilhar, né, e eu vou pedir para a Silmara falar. Nós temos mais 4 pessoas com a mão levantada, tem a Silmara, a Júlia, a Ana Luísa e a Miriam, e depois a gente vai encerrar essa parte, porque a gente ainda tem um capítulo importante que a gente vai ligar a Negrinha à Emília, que é um slide importante que a gente gostaria de compartilhar, que foi construído durante essa discussão nossa do time. Então, Silmara, por favor, obrigada, Thalima, e Silmara, por favor, abre o seu microfone e pode falar. Bom, primeiro eu queria parabenizar a todas, as duas que fizeram, né, que prepararam a, a exposição, muito interessante, eu aprendi bastante coisa. E, assim, para mim, o que me impacta, ela, quando ele descreve que ela ficava
trêmula, escondida, eu acho que isso deve ter sido uma coisa horrível. E esse trabalho dele é muito importante porque ele mostra do ponto de vista dela, né? Não como alguém só que está vendo, mas ele expõe aquilo que ela está sentindo. Ele se põe no lugar dela e faz a gente ficar no lugar dela. Aí, várias vezes eu tive vontade de chorar e de parar e nem de terminar de ler o texto, mas eu falei, não, eu tenho que terminar, né? Então eu acho muito triste, realmente, é uma coisa cruel. Acho que isso existe. Até apareceu outro dia uma reportagem na Globo que uma menina entrou num restaurante, ela estava mal vestida, né? Era negra, e já queriam tirar ela do restaurante, que ela não ficasse lá, né? Ela estava sendo colocada para fora. Daí entra uma menina branca, bem vestida, mas também assim sozinha. E ela não, ela foi acolhida, já queriam ajudar, saber, né? Então, isso existe até hoje, essa diferença pelas aparências, pelo como é, ninguém viu que a outra menina podia estar sozinha, perdida, triste. Quer dizer, realmente eu acho importante mesmo a gente ler esses textos, comentar e conscientizar todo mundo, né? A gente vê, né, o que aquela criança está sofrendo, ou uma pessoa, qualquer pessoa, né? Seja menino, menina, adulto ou idoso, né? É o expor uma pessoa ao constrangimento. Isso é uma coisa que eu acho que tem que acabar no mundo. Ninguém ser constrangido e todo mundo ser aceito. Então, eu achei muito bom esse texto, embora extremamente triste. Obrigada, gente, pela Obrigada, oportunidade. Silmar. Muito obrigada por compartilhar seus sentimentos. Eu vou pedir para a Miriam abrir o microfone dela e falar. Eu acho que é a Júlia primeiro, Ah, depois a é? Luísa, Júlia, desculpa. Eu até nem me importava de escutar a Miriam, sabe que a Miriam é nosso papa aqui no É nosso verdade. reduto, né? Mas eu queria compartilhar com vocês que aqui no Núcleo Caxias do Sul a gente tem o Comitê de Igualdade Racial, né? E, obviamente, quem faz parte dele são negras, né? Ou como é que é mesmo, Isabel, que eu agora... Afrodescendentes? Afrodescendentes. Bom, o que que elas me comentaram? Que, procurando os antepassados delas, é, é isso. O negrinho da fazenda X, a negrinha da fazenda Y, sabe? Assim eram distinguidos os negros, tá? Então, essa é uma coisa que eu queria compartilhar. E a segunda foi que, em 2023, no Comitê de Igualdade Racial, a gente foi convidado, então, a fazer parte de um evento deles, que realmente era uma leitura de um livro, era um debate, enfim, né? E dentro das colegiadas, então, eu fui no evento que foi no Instituto Quindim, que até a Márcia outro dia comentou sobre o Instituto Quindim aqui de Caxias do Sul. E eu cheguei, era uma roda assim né, de pessoas ali fazendo os comentários, cheguei um pouquinho atrasada, né? Peguei uma cadeira, sentei e escutando, daqui a pouco eu olhei ao meu redor, eram todos negros. Todos. Eu era a única branca. Um instinto, assim, um instinto do coração, a primeira coisa que me veio à cabeça é levantar e sair. Depois não, é aqui que eu tenho que ficar, porque a inversão essa atitude, a inversão dessa situação é normal para eles, não é normal para mim. Então, é aqui que eu tenho que ficar. E consegui ficar até o fim e participei, foi muito bom, né? Mas eu confesso a vocês que foi um impacto, e me fez bem ter participado. Obrigado pela oportunidade, e o trabalho está maravilhoso. Obrigada, Júlia. A Ana Luísa está antes da Miriam. Ana Luísa, abre seu microfone. Para mim aparece a Miriam primeiro. Não, não, eu estou depois da Miriam. Miriam? Bom,
Eu achei que tinha a Carla com a mão levantada também, mas não está mais. Miriam, você, por favor, então. Só para recuperar algumas coisas do Monteiro que eu acho que eu tenho que falar, né? Primeiro, é, é, como é o nome da tataraneta? Zuleika, é? É, É. Zuleika, eu tenho um livro do Saci, que não é o Saci que ele escreveu para criança, mas daquele depoimento, o resultado de um inquérito que ele fez. Por que ele quis escrever sobre o Saci? Porque ele não se conformava da gente importar anão para pôr nos jardins. Ele falava: nós temos as figuras do nosso, a Yara, o Boitatá, por que a gente tem? Então, ele foi buscar, e aí tem os depoimentos. É um livro riquíssimo, muito rico mesmo, que merecia ser lido, merecia ser estudado. E por que o Monteiro é tão maravilhoso na escrita dele? Porque ele é muito irônico. Olha aqui no texto da Negrinha, quando ele vai falar, né? Uma virtuosa senhora, que é a Dona Inácia, em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo, o padre. Ótima a Dona Inácia, mas não admitia choro de criança. Olha a ironia, olha a ironia. Ela era ótima. Nossa, acolheu a negrinha, mas não admitiu o choro. E no final do texto, que me chamou a atenção foi a Thalima, né? Quando as meninas dizem: lembra-te daquela bobinha da tia que nunca vira boneca? Outra de saudade no nó dos dedos de Dona Inácia, como era boa para um ocre, para um cascudo, né? Então, é a pura ironia, né? Para demonstrar, mais uma vez, Júlia, a nossa sociedade. A crítica à nossa sociedade. Daquela época, né? É só isso, sabe? Cada vez que eu leio, cada vez que eu busco, cada vez que eu discuto Monteiro, eu descubro coisas e vou procurando a gente conversar sobre, né? É muito, muito instigante mesmo. Ana Luísa, obrigada, Miriam. Ana Luísa, vou pedir para você abrir seu microfone e falar. Oi, boa noite, Boa parabéns, noite. excelente trabalho, uma pesquisa muito boa e com a riqueza dessas pessoas participando e ativa e com a raiz do Monteiro, é uma coisa muito gostosa da gente escutar. O meu depoimento é o seguinte, eu nem ia falar, mas a minha família é uma família mista de negros também, vamos dizer assim, eu seria a terceira geração de um negro, então eu já seria parda, né? E é muito interessante porque eu ganhei a minha primeira boneca que eu me recordo, era uma boneca negra de louça. E que eu brincava como se fosse a coisa mais importante para mim, aquela boneca. E por ela ser de louça, quando ela se quebrou, porque a cabeça e as mãos eram de louça, eu chorei tanto porque eu falava assim, eu perdi a minha irmã negra, porque era eu e minha irmã. E isso foi sempre muito importante na nossa família, a mescla de negros com brancos. Nunca nós tivemos essa. Então, eu estou colocando esse meu depoimento para que as pessoas também se enriqueçam com isso, que eu acho que não é só através dos contos, que realmente esse conto, para mim, eu não leria outra vez, porque é muito chocante, porque, para mim, o negro da nossa família é uma coisa normal. Tanto que os irmãos do meu pai, porque na família do meu pai tínhamos 3 de olhos azuis e loiras e 4 negros, todos irmãos, eram 12 irmãos, todos mesclados.
E o branco chama os pardos e negros chamavam os loiros de negros e os loiros chamavam os brancos de branco. Então, na nossa família sempre teve essa brincadeira. E era normal a mudança. Então, eu acho muito importante a gente relevar e verificar realmente a, a gente ver até que ponto o racismo tem que ser, sabe, quebrado dentro da gente, não fora da gente. Então, isso é muito forte e eu gostaria de fazer essa colocação para que a gente pensasse nisso também, tá bom? Muito obrigada por compartilhar, Ana. Acho que, na verdade, você viveu uma forma de quebrar, né? Como você teve Sim, na sua família, né? sim. É, todas a- as As misturas, né? mesclas, todas as As mesclas, né? mesclas, fez com que houvesse uma aceitação muito melhor, né? E acho que isso é Sim, um ponto importante, o aceitar. E por sim. a gente fala muito por se sentir representado. Então, você tinha na sua família representado de todas as mesclas, digamos assim, né? Então, assim, muito E o mais obrigada por interessante é que, compartilhar. como a Foi outra excelente, moça obrigada falou, né, mesmo. do É, cabelo, de alisar o cabelo, né? Na nossa família, as loiras querem alisar os cabelos e as morenas acham lindo ter todos os cabelos crespos. muito legal. Mas é o Obrigada. estar junto, talvez, né? É o se sentir Sim, representado, é o sim, fazer sim. parte. Acho que isso foi bem Fazer importante. parte. E eu vou pedir para a Carla abrir o microfone dela e falar, e é a última, porque depois a gente tem mais um ponto importante para trazer antes de finalizar com vocês. Carla, por favor. Eu acho que eu estou com um probleminha no som, vamos ver se dá certo. Está ouvindo? É, foi um, realmente um conto. Eu achei, quando eu estava lendo o conto, assim, eu me identifiquei muito com a questão do ovo, porque o conto é muito difícil de ser digerido. E é muito forte a crueldade explícita e implícita em várias falas, e a questão racial, né? E a questão racial, eu sei, a gente tem que descontextualizar, né? Porque o legado do Monteiro Lobato é inconteste, né? É maravilhoso, mas ele foi um crítico, mas não, ele não era afeito, ele não tinha afeito pela questão abolicionista, né? Então fica um ruído, mas eu acho que isso é bom, esse ruído é bom. E assim, o que me chamou muita atenção foi o contraponto do ovo com o final, quando a negrinha está sendo envolvida por bonecas loiras, os olhos azuis, as bonecas brancas, até em sua redenção, era a redenção vinda de um padrão que é incutido para a gente, como sendo o mais bonito, o mais inteligente, o que tem o poder, né? Que são os brancos, loiros, héteros, enfim, porque aqui a gente está falando de um contexto de vários preconceitos, né? E o racial é que está pegando. Então, é uma literatura, eu acho, um ponto muito forte, assim, né? Que tem que servir para ficar esse ruído mesmo para a gente. Essas questões são muito vivas ainda atualmente, né? A invisibilidade ainda das mães negras, né? Que às vezes não estão tendo a oportunidade de criar os filhos que têm, né? E que estão perdendo para a violência. E a questão dessa invisibilidade, e eu fico muito feliz em ter ouvido aqui o depoimento da Thalima, porque até então nós éramos todas mulheres que não tinham tanta propriedade para falar, porque ela falou muito verdadeiramente, assim, não temos como sentir na pele o que aquilo representa, né? A gente pode se condoer, né? Que é uma atitude humana bonita, né? Ter compaixão por outros, se condoer. Mas realmente é um texto, é um ruído importante essa obra do Monteiro Lobato, e é isso. Que me mexeu Obrigada, muito Carla. comigo. Muito obrigada por compartilhar. Eu acho que é isso que vai nos ajudando a ir formando, né? Eu vou compartilhar de novo a minha tela para que eu e a Zuleika possamos fazer um encerramento. A gente pensou
que a maioria de nós, na verdade, quando pensa em Monteiro Lobato, pensa na Emília, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, e a gente fez uma construção da Emília, né, a partir da Negrinha. A gente achou que esse era um ponto de convergência importante para que a gente pudesse alinhavar esse conto e trazer Monteiro Lobato até os dias de hoje. Então, hoje, neste ciclo, nós não estamos apenas costurando uma boneca, nós estamos alinhavando memórias, histórias e vozes que atravessaram gerações. Emília não é só pano e linha, ela é palavra viva, é pensamento solto, é coragem vestida de sarcasmo. Mas, acima de tudo, ela foi o silêncio da Negrinha do conto que lemos. Nos lembramos da Negrinha, aquela criança negra que Monteiro Lobato nos apresentou num conto duro e necessário. A menina sem nome próprio, sem direito à infância, sem colo, sem riso. Um retrato doloroso de tantas infâncias apagadas pela brutalidade de uma sociedade marcada pela herança da escravidão. Então, como um ponto que une a dor à esperança, chegamos a tia Anastácia. Ah, tia Anastácia. Uma cozinheira com suas mãos sábias, sua costura certeira, sua voz de contadora de história. Foi quem deu vida a Emília. A construção de Emília ganha vida pelas mãos de uma mulher afrodescendente, a verdadeira criadora que, com aculha e afeto, deu voz ao alter ego de Monteiro Lobato. Foi ela quem transformou retalhos em almas, botões em olhos capazes de enxergar o mundo com ironia e encantamento. Enquanto costuramos essa boneca hoje, honramos a força ancestral da mulher afrodescendente, que mesmo tantas vezes invisibilizada, foi quem criou, alimentou, protegeu e também imaginou Emília. Tia Anastácia não apenas costurou Emília, ela deu o sopro da liberdade, fez dela inquieta, indomável e viva. Assim, neste círculo, construímos mais que uma boneca. Construímos pontes entre a denúncia de Negrinha e a construção de Emília, entre a dor da infância negada e o riso da infância sonhada, entre o silêncio imposto e a fala conquistada. Cada ponto que damos é uma homenagem, cada linha que puxamos é um resgate, cada palavra que trocamos é resistência. Porque Emília, essa boneca tão cheia de si, é feita do que o Brasil tem de mais profundo, a mistura entre dor e alegria, entre opressão e imaginação, entre luta e poesia. E com isso, uma das coisas que mais apareceu nos últimos 2 anos que a gente tem trabalhado com mediação foi o que pensa, o que passa na cabeça, o que sente um escritor quando está escrevendo a sua obra. E eu vou pedir para a Zuleika, que está aqui, é uma escritora, está aqui entre nós, tataraneta de Monteiro Lobato, que dá uma nova voz, uma voz contemporânea, né? A boneca que mudou o tempo. E eu queria que ela compartilhasse um pouco com a gente o que sentiu, o que passava pela sua cabeça quando escreveu o seu livro lançado em fevereiro. Quando eu pensei em escrever algo sobre Emília, primeiro era para falar sobre o legado, para a gente poder interpretar e pensar a forma como que era, o que Monteiro tinha trazido para isso, para nós hoje, por tudo que já aconteceu hoje, com a questão da sociedade, o que a gente estava querendo fazer. E quando a gente lê Negrinha, e eu li antes de fazer o livro, e foi muita coincidência quando tudo isso chegou até mim, eu não sei se vocês repararam que o Monteiro Lobato começa dizendo que Negrinha é uma órfã, mas no 7º parágrafo, ele fala, deixa eu pegar aqui para ler exatamente, quem é essa peste que está chorando aí? Quem devia de ser? A pia de lavar pratos, pilão,
A mãe tá criminosa, a Fafá, a Pouquinha tá filha. Será que Negrinha era órfã? Então, eu acredito que ele deixou muitas coisas assim, entre linhas. Ele deixou muitas histórias para contar. E quando a gente pensa de Monteiro Lobato e da minha infância, as histórias de Emília me encantavam. Eu tinha minha boneca, e a minha boneca que eu chamava de Emília, não era a boneca de Emília mesmo, não tinha nem parecido com ela, que a gente conhece hoje, mas a boneca que eu tinha era uma boneca que eu chamava de Emília. E eu perguntava tudo para Emília. Quando eu tinha dúvida se eu devia ir para um lado ou para o outro, eu perguntava para ela: o que eu vou fazer? Aí, na minha infância, eu lembro nitidamente isso. Se a boneca caísse, acordasse de manhã e ela estava do lado, tinha caído da cama, eu devia fazer aquilo. Se a boneca estava em cima, grudadinha comigo, era para fazer outro. Imaginava que eu estivesse perguntando para Emília e a Emília me respondia. E me falava as coisas que queria. E hoje, na nossa sociedade, nós temos tantas provocações, tantos desafios que nós temos que fazer, até o que é certo, o que é errado, se pode falar de um jeito, pode falar do outro, o que, que é o chamado mimimi, o que não é, o que realmente está acontecendo. Eu lembrei da Emília. Então, eu achei que estava na hora de trazê-la de volta. Então, o livro tem duas partes. A primeira parte ela é para os literários, inclusive eu tenho eu chamo uma de biografia minha, e depois a Emília falando, aqui está a minha biografia, depois que já leram a biografia chata, então agora venha falar comigo como criança. Eu fiz uma brincadeira que a gente fala sobre a literatura, sim, os envolvimentos que tem, mas também tem os capítulos, que não são capítulos como a gente tem um, dois, três, são os capítulos das estrelinhas, sumis, duas estrelinhas, fala a Emília como ela faz. E aí, vários assuntos a gente fala de diversidade, fala Emília no jogo de futebol, já existia futebol na época, né? Mas sim, como que estaria hoje? Como a Emília estaria no campo de futebol junto com o Pedrinho, com a Narizinho? O que que ela estaria falando? Como que é o consumismo? Porque também tem uma parte de compras da Emília, o que que ela compraria ou não? Enfim, eu trouxe a boneca de uma forma leve para a gente poder lembrar que é possível sim a gente fazer críticas, a gente entender a sociedade e a gente modificar o mundo e pensar visionário, como fez o Monteiro Lobato. Ai, nossa, emocionante, Zuleika, muito obrigada, obrigada mesmo. E nós estamos terminando, né? O nosso próximo encontro vai ser no dia 28 de maio. Anotem nas suas agendas, às 19 horas, e nós vamos ter a Júlia e a Ciomara como mediadoras, falando de Lia Luft com o texto A Marca do Flanco. Gente, se preparem, cada encontro nosso é um autor, um escritor diferente, para que a gente possa ampliar as nossas visões, os nossos vocabulários, e mais do que isso, o nosso coração. Francisco era peronista. Né? E com isso, a gente encerra, trazendo uma foto das mediadoras em ação, para que vocês conheçam todo o grupo de mediadoras desse ano de 2025. E eu termino agradecendo de coração a participação de cada uma de vocês, em especial a Zuleika, né? Os debates foram muitos, a gente passa praticamente um mês construindo, debate isso, debate aquilo, e tenta alinhavar. Na última hora, a gente pensou em trazer a Negrinha até a Emília, né? Em conversa com a Miriam, a gente concluiu que a Emília era o alter ego de Monteiro Lobato, era a forma dele ser irreverente, dele ser questionador, né? Dele ser sarcástico, e é isso que a gente vê na Emília. Então, o que a gente Não faz sou nesse eu que exercício... falo, não, são os estudiosos do Monteiro. Mas para mim foi você, a mais estudiosa que eu conheço, amiga. Bom, Bea, antes de terminar aqui, eu agradeço a todos que participaram. Eu vou pedir que vocês abram a câmera para a gente tirar uma foto. Essa live aqui, ela está gravada e será colocada no YouTube do Grupo Mulheres do Brasil.